Bom, há basicamente um ano? Caramba, como o tempo passa rápido. Enfim, há um ano atrás lançaram a beta de Resident Evil Village e toda a internet ficou hypada. Então eu fiz um vídeo sobre as betas de R4 pra entrar no hype, sabe? E eu fui tão bom nisso que deu tempo do jogo lançar, ficar famoso e ser esquecido. Então, já que eu não quero que você vá virar merda que é aquele vídeo, Capcom começou o desenvolvimento de Resident Evil 4 como conhecido. Fala direito, filha da... Eu vou fazer um resumo batuta pra tu, ok? Em 1998, a Capcom começou o desenvolvimento de R4. A primeira coisa que fizeram foi abandonar a movimentação travada e a câmera fixa, fazendo um bolo de ideias e com até mesmo lutas de espadas no meio. Depois essa ideia foi descartada e virou DMC. R4 era para ser o fim da Umbrella na franquia e ia contra os planos de Kamiya, já que ele queria que R4 fosse uma continuação completa de R2, aproveitando a ponta deixada no final daquele jogo. Em 2001, algumas cinemáticas foram mostradas no site oficial da Biohazard, que muitos especulam que foram reutilizadas no remake de R1. A Capcom fecha uma parceria com a Nintendo para lançar R4 no GameCube. Setembro de 2002, o R4, ou R3.5, já estava 40% concluído. Kamiya sai do projeto, então Hiroshi Shibata se torna o novo diretor do jogo. Quem cuidou do roteiro foi Nobura Sugimura, que infelizmente faleceu, mas conseguiu terminar o roteiro antes, e a Shuhisa Komamura como game designer. Então, agora que eu já recapitulei tudo e você já tá por dentro de toda a história e tal, bora pro vídeo porque, sinceramente, eu já enrolei um ano pra isso aqui, então eu acho que eu não preciso enrolar mais. E, bom, fiquem com o vídeo e se hidratem, porque se hidratar é importante. Bom, hoje foi o primeiro dia de abertura da minha lanchonete e eu não pensei que teria tantas pessoas assim. Eu tô realmente animado pra ver o que vai acontecer a partir de agora. O jogo se passaria na Europa Central. Por que o Leon estaria lá? Bom, existem duas versões. A primeira foi encontrada em relatos perdidos e diz que os eventos se passam 4 meses após os incidentes da cidade de Guaxinim. E que em vez da Ashley, seria a Sherry quem seria sequestrada pela Umbrella devido à sua ligação com o G-Vírus. Então o Leon apareceria como um agente do governo que foi para a Europa investigar o seu sumiço. Já a segunda versão, que é a mais plausível, Leon estava a bordo de um trem em viagem depois de derrotar uma fábrica da Umbrella, até que um homem sombrio se levantou e matou o maquinista, o que fez o trem descarrilhar e deixou o Leon inconsciente por um tempo. Então ele acorda meio zonzo em uma igreja ao som de uma rezada maléfica, vindo de ninguém mais, ninguém menos que Wes... Que merda é essa? O Blade? Sai daqui. Enfim, como eu tava dizendo, Albert Wesker tava lá e ele basicamente diz que o Leon tem pouco tempo de vida e sai da sala rindo enquanto o Leon tá mais perdido que segue em tiroteio e tentando se levantar. E um pouco longe dali, as tropas da HCF, organização para a qual o Wesker trabalha, estão tentando filtrar uma arma biológica dali, mas não conseguem fazer isso sem morrer no processo. É profissionais de muito respeito esse aí. Bom, agora volta um pouquinho e... merda, voltamos demais. Enfim, antes de Leon embarcar no trem, Leon estava coletando informações com os locais que contaram que ultimamente muitas coisas estranhas têm acontecido. Devido a isso, Leon fica alerta de um possível envolvimento de Umbrella no local, então ele deixou o Chris e a Claire informados da sua situação. Continuando a investigação no castelo, igreja, enfim. Leon diz que o local está abandonado há décadas e por isso não tem energia. Mas por sorte ele consegue achar uma lanterna. Ele poderia ter qualquer armamento graças aos contatos do governo, mas preferiu só avançar com uma pistola e um laser que ele fez, tipo, uma gambiarra muito louca. Porque ele pensou que armamentos maiores e mais pesados iriam só atrapalhar. E então vem esse trailer.
dia 27. Hoje vieram poucas pessoas. Eu imagino que seja por causa dos acontecimentos perto das montanhas Arklay. E os rumores que estão vindo de lá são meio estranhos. Dizem que tem cachorros que parecem demônios, só que meio mortos. O que é meio estúpido, mas me deixou com medo. Enfim, eu espero que isso não atrapalhe demais o meu negócio. O que a gente sabe do roteiro desse jogo é que o sequestro de Sherry levaria Leon até o castelo de Spencer, onde lá ele descobriria o segredo por trás da origem do vírus. Mas originalmente não era para ser assim. Originalmente o jogo era para se passar na África. O mesmo local onde se passa Resident Evil 5. E algumas coisitas mas isso a gente deixa para depois. O Diário de Marcus 1, visto em Resident Evil 0, mostra que a origem do vírus vem da África. Esse assunto é até abordado em Resident Evil 5, mas nunca é aprofundado. Mas em Resident Evil 0, bom, aí ele seria aprofundado. Mas a ideia foi deixada de lado quando eles decidiram adiar o lançamento até a chegada do GameCube, que foi onde o jogo foi lançado. E decidiram reutilizar essa ideia em Resident Evil 4, já que, bom, o jogo se passaria no castelo de Spencer, e nada melhor do que contar a origem do vírus num dos criadores da Umbrella. Adentrando mais a fundo no castelo, igreja, mansão, sua mãe, Leon acabaria encontrando uma nuvem negra e assim sendo infectado por isso. Hiroyuki Kobayashi, um dos produtores do jogo, disse que essa névoa negra seria uma arma biológica produzida pela HCF por ordens de Wesker, e com intenções de ocupar o local para conseguir uma nova sede da Umbrella. Provavelmente é por isso que o modelo do Wesker tá no modo dos Mercenaries, já que, como eles já tinham o modelo pronto, eles não queriam desperdiçar, eles colocaram num dos modos extras do jogo. Sobre a origem dessa névoa negra, o que sabemos é que ele foi encontrado debaixo do castelo de Spencer num corpo de um humano fossilizado. Então eles utilizaram esse parasita para criar a nuvem negra. Mas ele só poderia agir no corpo de humanos modernos se tivesse outro tipo de vírus agindo. Muito foi especulado sobre o que seriam os tentáculos negros no trailer, já que não foi explicado bem a natureza deles, se eram só uma alucinação ou se, bom, eram entidades físicas. Kawamura, um dos game designers, deixa em aberto que Leon sentiu um extremo desconforto em seu braço direito após a luta contra o monstro. E caso ele não tomasse certas pílulas que eram encontradas no cenário, poderia acabar sofrendo uma mutação. E, bom, dá pra ver que o jogo que foi lançado tomou várias inspirações desse jogo aqui. Tanto pelo fato dele ter que tomar pílulas para não acabar sofrendo uma mutação, tanto pelo fato de um vírus ser encontrado fossilizado debaixo de um castelo. Bom, alguns fãs perguntaram diretamente pro dublador de Leon, Paul Mercer, sobre a infecção de Leon. E esse vídeo aqui é o que eles tiveram. Can't hold on much longer, so let me just tell you this right now. She was the original one who cast the demo for Resident Evil 4. So I came in and worked with Gordon Hunt, and we worked on all sorts of things because the virus was allegedly to take Leon over, and it was gonna come out of his arm and whip. His arm was gonna turn into a 15-foot snake, and it was gonna be so painful. There was nothing to be lived through, and it would eventually kill Leon! Bom, tirando o fato do dublador do Leon ser uma pessoa meio excêntrica, mas aqui dá pra ver como a infecção funcionaria. Se você não tomasse as pílulas, tentáculos em torno de 4 metros explodiriam do seu braço e ficariam ali. Seria tipo Parasite, mas enfim. E dá pra ver que a batalha do Krauser no jogo final tomou inspirações disso aqui. Bom, essa é a situação atual. Nosso pobre guerreiro Leon, coitado, acabou perdendo no FEP, né? Ninguém é de ferro. E agora ele vai ter que rezar toda vez antes de dormir. Senão ele vai acabar se transformando num boi emo. Pequeno disclaimer aqui, essa piada foi feita quando a gente ainda tava em setembro. Eu sei, eu demorei um pouquinho pra fazer esse vídeo. E não é nem porque ele era difícil de fazer, era só porque eu tava com preguiça mesmo. Mas, enfim, eu volto aí, mano. Com a infecção de Leon, os desenvolvedores queriam que isso afetasse psicologicamente o personagem, fazendo ele ver inimigos onde não tinha nenhum. E assim surgiu a segunda versão da segunda beta de Resident Evil, a chamada Alucinação. Kawamura disse que isso afetaria as feições de Leon, podendo fazer até mesmo ele perder cabelo. Sim, Leon calvo 100% confirmado. É tenso.
Bom, eu nem sei mais que dia é, mas hoje bloquearam as entradas para a Montanha Arkley. Não só isso, como montaram um time de busca junto com os Stars para procurarem as pessoas desaparecidas. Bom, eu espero que elas sejam encontradas. Quanto ao meu restaurante, bom, as coisas estão indo mal graças às notícias. Parece que tem cada vez menos gente querendo vir para essa área, então tá afetando bastante os comércios aqui perto. E eu sinceramente não acho que seria uma boa ideia relocar para algum lugar com mais clientes. E isso tá me afetando bastante, então eu espero que a situação seja resolvida logo. O jogo foi inspirado numa cena do filme The Lost Souls, onde a protagonista Maya, por estar sob pressão, começa a alucinar. Os produtores queriam que esse jogo fosse revolucionário para os jogos de terror, assim como algo como The Thing ou O Enigma de Outro Mundo foi para o cenário cinematográfico. Eles também queriam introduzir um sistema onde você não saberia quem é amigo ou inimigo, assim como no filme já citado, tendo até mesmo um sistema de escolhas parecido com o que foi visto em Resident Evil 3. E na E3 de 2003, Mikami vem trazendo um novo trailer para Resident Evil 4. Resident Evil 4. Hi, I'm Shinji Mikami. Recent rumors would suggest I have been fired, but I assure you, I am still happily working at Capcom. Most unfortunately, I am unable to attend E3 this year because I am so busy working hard on Resident Evil 4. Development of Resident Evil 4 exclusively for GameCube is proceeding very smoothly. So you should all be looking forward to it. Coming along smoothly. They are so original. They will blow your mind. And one more thing, Resident Evil 4 will be scary than ever before. Don't pee your pants. De primeiro, o cenário parece até de boa, só que... E assim veio o filtro azul na tela, para você saber quando o Leon está alucinando. E nessa sala aqui vemos o primeiro inimigo, esse Chuck aqui, enfim. Ah, e as portas também ficariam trancadas até você derrotar todos os inimigos, algo que foi revisto em DMC. E aqui vemos o Hookman. Os desenvolvedores disseram que esse inimigo aqui seria como o Nemesis de Resident Evil 3, onde ele apareceria em certos momentos específicos para te atrapalhar. E aqui vemos algo parecido com o Dr. Salvador da versão final, onde ele tenta arrancar sua cabeça, só que diferente de lá, você pode impedir.
E assim como a boneca e os cavaleiros vistos antes foram inspirados em um jogo chamado Sweet Home, um jogo que Resident Evil tomou muitas inspirações, como por exemplo a tela de loading, o inventário, o castelo e bem mais coisas. É uma história interessante. Talvez eu conte algum dia. E aqui vemos que em vez do Leon ficar com diarreia quando ele tá com pouca vida, simplesmente aparece um cuidado no canto da tela. E é assim que nós terminamos esse trailer da beta. O único problema é que, como vimos nesse trailer, precisaria de 2 modelos para cada sala que o jogador visitasse, o que exigiria muito do processador do GameCube. Foi até cogitado ter apenas um único inimigo no jogo inteiro. Só que essa ideia foi automaticamente descartada por Kawamura, já que, segundo ele, todos os Resident Evil tinham diversos inimigos. Então não faria sentido o que deveria ser o melhor da saga ter apenas um. E com o fracasso de Kawamura e Shibata, Mikami decide tomar as rédeas do projeto. E as antigas ideias infelizmente foram descartadas e usadas em outros jogos mais pra frente na franquia. E em outras franquias completamente diferentes, como Hunting Ground. É provavelmente por isso que o lobo que nós vemos em Hunting Ground também está em Resident Evil 4. Como uma referência interna sutil dos desenvolvedores. Muito tempo depois, uma versão beta de Resident Evil 4 foi disponibilizada pela revista Famitsu Magazine, mas ela também poderia ser adquirida com você comprando ou o remake de Resident Evil 1 ou o remake de Resident Evil 0. Ele vinha como tipo um brinde, um Kinder Ovo ali, enfim. Isso aconteceu em novembro de 2004. Essa beta tinha o nome de Trial Edition. Essa versão tem muitas coisas diferentes, tem certas falas que são diferentes, a maioria dos itens não são iguais, a maleta em si não é igual, e até tem uns ganados que pulam que nem rã, mas não são diferenças que eu acho interessante pontuar, então, Eu tô preso no porão do meu próprio restaurante há basicamente 5 dias. A comida tá acabando e a água também. Tudo começou quando veio um homem. Ele parecia machucado. Então eu deixei ele ficar um tempo. E aí veio alguns clientes a mais. E aí eu tava fazendo meu trabalho, então eu ouvi gritos e o homem tava devorando as outras pessoas. Ele não parecia humano, ele parecia um monstro. E todas as pessoas que ele mordia e sobreviviam viravam como ele. Eu corri, me tranquei aqui e eu acho que eles são, sei lá, eu acho que eles não conseguem abrir a porta direito, alguma coisa assim, mas não vai demorar muito até que eles consigam simplesmente arrombar a porta com tantos números. Eu só queria dizer pra minha família que eu E bom, esse foi o final do vídeo. Como eu tinha dito antes, e como já dá pra perceber, eu demorei pra caramba pra fazer esse vídeo. Não é nem porque ele era tão difícil assim, né? Só porque eu era preguiçoso mesmo. Pra tu ter uma ideia, eu queria que esse vídeo fosse lançado no Halloween. Eu tô um pouquinho atrasado, mas enfim. É isso. Eu espero que o meu próximo vídeo não demore tanto assim, porque, meu Deus do céu, entendeu? Tipo. E bom, eu acho que é isso por hoje, pessoal. Tchau e até mais, eu acho.